Estamos iniciando o culto da Primeira Igreja Batista em São Carlos e é com muita alegria que nós chegamos até você. Eu quero nessa noite externar toda a minha gratidão ao meu Deus que tem nos sustentado a cada semana em podermos voltar esta noite para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero convidá-lo a orar conosco, onde você se encontra, que você possa fazer uma pausa do que você está fazendo, para podermos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus de graça e de compaixão, o Senhor que olha para nós, o Senhor que nos vê e nos conhece profundamente, sabe quais são as nossas necessidades, como nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós também Te agradecemos porque o Senhor não apenas nos vê e conhece as nossas necessidades, mas porque o Senhor também nos atende. E a cada pessoa que participa deste culto nesse momento, que o Senhor esteja atendendo, que o Senhor esteja olhando para as suas necessidades, que o Senhor esteja derramando a Tua graça e compaixão. Recebe este culto, recebe a nossa adoração e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo a louvar com o hino Este é o Dia do Senhor. Nós estaremos louvando com muita alegria. Você, em sua casa, onde você se encontra, acompanhe este culto, cultue a Deus, louve a Ele nesse momento. Estaremos lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos. Leamos o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nós estaremos louvando com o hino 7 do Inário para o culto cristão, Fonte és tu de toda bênção. Nós temos hoje, durante o culto, na regência ou na direção dos hinos, a irmã Elzani e a irmã Luci. Louvemos ao Senhor. Gratidão, e estaremos lembrando também das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. E nós queremos louvar a Deus por cada membro da Primeira Igreja Batista aqui em São Carlos, pela fidelidade dos irmãos, pela participação semanalmente nas lives, nas reuniões dos homens, nas terças-feiras à noite, as mulheres na sexta-feira, o nosso culto de oração. Também louvamos a Deus pelas ofertas para a ação social, as ofertas também para a área do patrimônio da nossa igreja. Louvamos a Deus também pelas ofertas para missões estaduais. Meus irmãos, o meu coração se alegra, há muita gratidão sobre tantas coisas que Deus tem feito. Mas eu quero agora convidá-lo para um tempo de oração. No próximo dia 27 de agosto, uma quinta-feira, nós começaremos às 6 horas da manhã. Estaremos orando 24 horas ininterruptas. Durante 24 horas, os céus estarão recebendo as nossas orações. Nós queremos convidá-lo a fazer parte desse relógio de oração, para que você coloque o seu nome, que você esteja durante 1 hora intercedendo pela sua igreja. Nós iremos apresentar os muitos motivos. Dia 27 de agosto, às 6 horas da manhã, até o dia 28, às 6 horas da manhã. Faremos 24 horas de oração. Iremos orar pelo nosso país, iremos orar pelo retorno das atividades presenciais no templo da nossa igreja, para que Deus esteja preparando esse tempo, preparando com muita segurança, nos protegendo. Estaremos orando pelo aniversário da nossa igreja, 64 anos, que iremos celebrar no dia 27 de setembro. Então, 30 dias antes, nós estaremos 24 horas orando por nossa igreja.
Se você quiser fazer parte, pelo menos 1 hora nessas 24 horas, você vai receber depois um formulário com espaço para você colocar o seu nome, horário que você pretende orar. E assim eu quero já colocar diante da igreja essas necessidades. Nós vamos orar nesse momento, lembrando, se alguém que nos escuta, que quer participar, que nos assiste e quer participar, abençoando esta igreja que tem trabalhado grandemente para o nome do nosso Deus. Se você quiser entregar alguma oferta para alguns desses trabalhos, o patrimônio da igreja, para ação social, para evangelização, para o sustento da casa do Senhor, eu quero, portanto, apresentar para você a conta da igreja. No Banco Itaú, agência 0484 e a conta corrente 24001, dígito 5. Nós estaremos cantando junto com o Ministério da Música da nossa igreja logo após a oração. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a Tua igreja. A primeira igreja batista de São Carlos e as muitas igrejas representadas que agora participam conosco deste culto. Eu quero convidar, Senhor Deus, que o Teu Espírito esteja sobre cada família que nos assiste agora. Se há neste lar algum problema difícil, alguma necessidade, quem sabe, Senhor, se há preocupação pelo emprego, pelo sustento financeiro, pela saúde física ou pela saúde emocional, pelos relacionamentos dentro do lar, nós rogamos que o Senhor, em sua imensa compaixão, atenda, Senhor, a cada pedido. Que o Senhor possa atender a cada família. Também, Senhor, abençoando a nossa igreja, nos investimentos que temos feito, nas realizações, nas obras sociais, e em tudo, Senhor, a Tua mão esteja sobre nós. Essa é a oração que fazemos a Ti, com perdão dos nossos pecados. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou,
és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus no Salmo 131, Salmo de Davi. Um salmo onde o salmista Davi está apresentando o seu coração diante de Deus. E eu pensei nesse salmo porque temos acompanhado muitas pesquisas em nosso país. E recentemente realizaram sobre o medo que as pessoas têm de contrair o novo coronavírus. E é perceptível que a população continua com medo. E mesmo as pessoas, de um modo muito especial, os mais jovens, que diz respeito ao distanciamento social, diz respeito ao fato de estar em aglomeração, mesmo essas pessoas, quando estão enfermas e fazem o exame
enquanto não sai o resultado, elas ficam com medo. As pessoas que estão aguardando o resultado, ou os que são tidos como infectados, mas são tratados em casa porque os sintomas são leves, também ficam com medo. Há uma angústia, e parece que essa angústia, em nosso tempo, ela tem aumentado de forma significativa. E eu lembrei então do salmista neste capítulo 131, que diz assim: Senhor, o meu coração não é arrogante, e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está perto para todo o meu ser. Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Eu quero falar nessa noite sobre o tema acalmando o coração. Porque de fato ficamos angustiados. E a grande questão é o que fazer para acalmar o coração. Não sei se já aconteceu com você, mas parece que quando nós começamos a conversar com pessoas, alguém começa a nos falar de alguém que está com Covid-19 e começa a falar de sintomas. Quando paramos essa conversa, parece que nós estamos sentindo os sintomas. Quando você escuta muitas reportagens e depoimento dos sintomas da Covid-19, parece que nós trazemos para o nosso corpo esses mesmos sintomas. É angústia, é o medo. Eu queria, portanto, trazer nessa noite 3 palavras sobre como acalmar o coração, ou acalmando o coração. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre ter humildade. O salmista usa essa expressão. Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Para alguns, no início, não era uma pandemia. Era apenas um vírus. Para alguns, inclusive, era apenas uma gripezinha. Meus irmãos, quanta arrogância. Quantas pessoas fazendo pouco caso dessa enfermidade. Quanta pretensão. Pessoas querendo tratar esse vírus com receitas caseiras. Meus irmãos, sempre as pessoas procurando soluções mágicas, rápidas, imediatas. Já chegamos em agosto e ainda não temos, além de Deus, nenhuma solução. Só o Senhor. Portanto, o salmista reconhece a sua humildade, a sua fragilidade, e ele chega a afirmar no versículo 1 que não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. Quantas respostas prontas, quantas tentativas de trazer resposta para problemas tão complexos. Davi diz que ele não tinha a pretensão de explicar todas as coisas. Eu lembrei de Jó. Jó passou por um tempo de tribulação tão grande
que a caminhada de Jó é descrita como homem de paciência, mas é descrita também como homem que sofre. Um homem que sofreu muito, mas diante do sofrimento, houve um momento que Jó quis explicar algumas coisas. Quando seus amigos tentaram apresentar a culpa de Jó, Jó tentou explicar de alguma maneira. E Jó passou a questionar o próprio Deus. Lá no capítulo 40, nós encontramos um diálogo entre Deus e Jó. E Deus diz assim: porventura aquele que contende com o Todo-Poderoso terá argumentos para contestá-lo? Que resposta, pois, que responda, pois, a Deus aquele que o censura. Meus irmãos, quantas tentativas de responder a causa da Covid-19. Aliás, o ser humano tem essa pretensão de conhecer todas as coisas e ter resposta tão simples. Vivemos esses dias também uma trágica notícia de uma criança com 10 anos de idade que estava grávida e os médicos então fizeram o aborto. Quantas especulações, quantas tentativas de responder se está certo, se está errado, se deveria fazer o aborto ou não. Quantas tentativas de tentar responder de quem foi a culpa. Pouco gesto de solidariedade, pouco gesto de amor, muitas acusações, muita arrogância, muita soberba. Deus aqui pergunta para Jó: Jó, quem pode contestar o Todo-Poderoso? Meus irmãos, estamos falando não apenas da Covid-19, mas de muitas coisas que nós não temos respostas. Então, quando o nosso coração está angustiado, quando o nosso coração está abalado, quando nós não temos resposta nem para nós mesmos, quando nós não sabemos se devemos, o que devemos fazer diante dessa pandemia, que haja humildade, que haja a disposição de ouvir e aprender. O salmista, voltando para o texto do Salmo 131, o salmista assim se declara. O salmista diz: Senhor, o meu coração não é soberbo, não há em meu ser nenhuma pretensão de explicar todos os mistérios. Essa é a primeira grande resposta para você acalmar o seu coração. Quando você não tiver respostas para os dilemas da sua própria vida, tenha humildade de aguardar em silêncio, de esperar no Senhor. A segunda palavra que trago nesta noite sobre acalmar o coração tem a ver com descansar em Deus. O salmista usa esta expressão. No versículo 2 ele diz: de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando o coração está angustiado, parece que o nó na garganta, parece que o coração está acelerado. Depois, quem sabe, de ficar tantas horas diante da televisão, ouvindo tantas informações sobre morte, sobre enfermidade, e depois de sermos alimentados por tantas palavras de desespero, o nosso coração fica angustiado e nós não temos respostas. Portanto, a palavra de Deus diz: o salmista aquietou o seu coração, ele acalmou o seu coração, e ele usa uma expressão emblemática
ele mostra a imagem de uma criança satisfeita nos braços de sua mãe. Ele diz assim: a minha alma está para todo o meu ser. Vamos pensar um pouco. Qual o sentido, qual o significado do salmista dizer que o seu coração está quieto, que o seu coração está calmo, como uma criança nos seios de sua mãe, nos braços de sua mãe? Talvez esta metáfora, esta imagem nos lembre da criança indefesa, da criança que é frágil, da criança que não tem poder algum, mas que está segura nos braços de sua mãe. Quando olho para essa figura, eu lembro de Deus. Quando olho para o meu coração agitado, angustiado, entristecido, eu começo a olhar para esta imagem de uma criança que está segura nos braços de sua mãe. Eu percebo um Deus que cuida de nós. Quando eu olho para as palavras de Jesus, é um tempo difícil também. Jesus olha para aquelas pessoas, para a multidão, e Jesus caminhando com seus discípulos, como era comum, ele ensina aos seus discípulos sobre não estar com o coração angustiado para as coisas da vida. E é o próprio Jesus que vai dizer: não vos inquietei pelo que haveis de comer ou de vestir. E Jesus, portanto, aponta para os pássaros do céu, para as aves pequenas, que são sustentadas pelo Senhor. O Senhor apontou para um campo cheio de lírios e disse: olhai para os lírios do campo. E de igual modo Jesus disse que aqueles lírios nada fazem para serem belos, formosos, pois devia ser uma imagem esplêndida, porque Jesus comparou com as vestimentas do rei Salomão, o rei que viveu no tempo áureo, um tempo de riqueza de Israel. Aquele rei Salomão foi tido como homem de muita riqueza, portanto as suas vestimentas eram vestimentas lindas. E Jesus disse que os lírios dos campos são mais belos que as vestimentas do rei Salomão. Disse mais Jesus que aqueles homens deviam olhar para as suas vidas, as suas preocupações e entenderem que as preocupações de hoje, elas precisam ser tratadas hoje. Mas que nós não deveríamos olhar para o amanhã trazendo a preocupação do amanhã para hoje. Eu tenho visto muitas pessoas que têm feito exame para detectar se estão com Covid ou não, e até receber essa notícia, os seus corações ficam angustiados. E muitos, pelo menos os que eu conheço, a maioria, quando recebe, é negativo. Mas ficaram sem dormir, passaram noites sem dormir, passaram dias angustiados. Portanto, disse Jesus, ele concluiu esse ensinamento dessa figura da preocupação, que não pode ser exagerada, que os seus discípulos deveriam acalmar o seu coração, descansar em Deus. E Jesus vai encerrar dizendo que eles deveriam deixar a preocupação de amanhã para amanhã, que seria suficiente a preocupação de hoje apenas. De maneira que quando nós olhamos para o nosso coração angustiado, o nosso coração agitado, nós precisamos aprender a descansar em Deus.
E por último, olhando para o Salmo 31, o salmista diz: Israel, deposita toda a tua fé no Senhor. Espera tranquilo e confiante, desde agora e para sempre. Essa foi a conclusão do rei Davi. Espera confiante. Esperar aqui no sentido de confiar, no sentido de depositar em Deus, de entregar ao Senhor as nossas preocupações. O coração agitado, o coração inquieto, o coração abalado, só irá encontrar descanso em Deus. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele escreve sobre essa confiança em Deus. E Tiago ensina em sua epístola que nós, crentes em Jesus Cristo, que cremos no Senhor nosso Deus, precisamos pedir ao Senhor com fé. E Tiago vai usar a expressão da seguinte maneira: aquele que peça, peça a Deus sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que são agitadas pelo vento. Portanto, quando o rei Davi está falando sobre acalmar o seu coração, ele está falando sobre ter humildade, ter a consciência que nós não sabemos de todas as coisas. E por isso, o salmista Davi falou sobre descansar em Deus. E agora, nós chegamos à conclusão que é preciso esperar em Deus, mas esperar confiante. É preciso, portanto, ter a certeza do Deus do impossível, aquele que pode fazer todas as coisas. Quando nós olhamos para o nosso tempo, é verdade que é um tempo de angústia, de incertezas. E cada vez que nós olhamos as notícias na televisão ou em outras redes sociais, nós temos notícias que não são agradáveis. Mas onde acalmar o coração? Olhando para Deus, buscando ao Senhor em humildade, descansando em Deus as nossas preocupações e sabendo, sobretudo, que é preciso confiar. É preciso não só esperar em Deus, mas é preciso confiar, ter a certeza de que Ele há de cuidar de nós. Portanto, concluo dizendo que para um tempo de angústia é preciso ter humildade para buscar em Deus a resposta. E se ainda assim a resposta não vier, é preciso descansar em Deus, pois somente nele, em Deus, podemos esperar com confiança. Ele é o Senhor da vida, Ele dá ordem à nossa existência. Desafio a você a viver o hoje. Não deixe para amanhã. Coloque em Deus a sua confiança. Aproveite a oportunidade para viver os planos de Deus para a sua vida hoje. O Senhor, Ele tem resposta para a sua vida hoje. Tenha humildade. Espere ou descanse em Deus e espere com confiança na salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, nesse instante, orar a Deus. Orar pedindo para que na sua vida, no seu coração, você possa descansar, calar e sossegar o seu coração.
nosso Deus e Pai, se nesse momento, se agora, Senhor, há algum lar, alguma casa, alguma família, ou mesmo que seja uma única pessoa que esteja com o coração angustiado, quem sabe porque já recebeu a notícia e a notícia foi positiva, talvez esteja de fato com Covid-19, ou porventura outro tipo de enfermidade. Senhor, nós rogamos para que nesta noite o Senhor que está em nós desça com teu Espírito sobre estes, para acalmar o coração, para trazer a paz, para trazer a certeza de que o Senhor é poderoso para atender as nossas orações. Ó Deus, traz paz ao nosso coração, faz calar e sossegar a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidá-lo a louvar a Deus conosco com o cântico Essência do Meu Louvor. Louve a Deus nesse momento. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar
estamos chegando ao final deste culto. Eu quero trazer algumas importantes informações. Na primeira terça-feira teremos reunião dos homens. O pastor Josafá será o preletor terça-feira às 20 horas através do Google Meet. Você pode participar conosco deste encontro dos homens. Quarta-feira o nosso culto de oração, 19h30, você receberá também um link sobre onde participar deste culto. Sexta-feira as mulheres se encontram com uma bela programação e queremos convidá-lo para o relógio de oração, dia 27 de agosto, das 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia, o dia 28. Escolha um horário para que você esteja participando deste momento de oração. 24 horas de oração sem parar. Estaremos orando de 6 da manhã, da quinta-feira, dia 27, até o 28, sexta-feira, às 6 da manhã. Quero também lembrar que a nossa comissão de protocolo, que está organizando, né, com a questão da higienização, questão de saúde, os cuidados, a prevenção, proteção, né? Então tudo sendo feito da melhor maneira possível, em obediência primeiramente ao nosso Deus, em amor ao nosso próximo e sobretudo em obediência às autoridades. Quando estivermos retornando às atividades presenciais, faremos na maior segurança, primeiramente porque Deus está conosco, mas também é uma equipe que está cuidando deste retorno. Nós teremos, então, a partir do momento do retorno presencial, o culto será online também, para aqueles que, porventura, não puderem vir ao templo. Então, nesse momento, teremos o culto na igreja e também o culto online. São essas informações. Eu quero, nesse momento, fazer a bênção e abençoar o seu lar neste instante. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito possa estar com o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você fica agora com o cântico, aliás, com o hino, uma bênção antiga. Louve a Deus.